A gente já tá num ponto aqui no futebol brasileiro, e eu acho que você vai concordar comigo, é que a Copa do Mundo tá perdendo o brilho, né? É uma competição, a maior competição de esportes do mundo, entre todos os esportes, nada chega perto de uma Copa do Mundo. É um torneio que mobiliza, sei lá, até quem odeia, não é nem quem não assiste futebol, é até quem odeia futebol, tá lá torcendo pelo Brasil, tá? De alguma forma tá nesse movimento, né? Junta todas as nações. Pelo menos a ideia da Copa do Mundo, eu imagino que ainda seja essa: unir todas as nações em prol de um campeonato, unir todos os povos em um só país sede, para tentar fazer, né, essa construção, né, de amor, de competição, sabe? Tudo isso que envolve a Copa do Mundo. Mas a sensação que eu tenho é que a Copa do Mundo tá perdendo o brilho aqui no Brasil. E por que que eu digo isso? O Brasil agora vai para 28 anos sem conquistar o título de Copa do Mundo. A última vez foi o último título de 70 e o Brasil ganhou em 94, ou seja, foram 24 anos sem título. E agora o Brasil vai para 28, pelo menos. Que a expectativa é que o Brasil ultrapasse 40 anos sem vencer um título de Copa do Mundo. É óbvio, futebol não é uma ciência exata, não é uma coisa. Futebol você sabe como é, né? Até mesmo o mais desorganizado dos times consegue ganhar uma competição, consegue chegar numa final e conquistar o título. Mas, cara, é melhor a gente apostar num trabalho bem feito, numa construção bem feita, numa organização, do que tentar ficar deslumbrado e achar que o Brasil vai conquistar o título de Copa do Mundo. Em 2002 a gente chegou assim e foi campeão. Sei lá, em, em 1994 também, chegou desse jeito, meio esculhambado, mas fomos campeões. Você prefere acreditar nisso ou fazer um trabalho certinho? Trabalho de construção, desde a base, né? Um trabalho sério com seus treinadores, dá tempo para um treinador, né, que queira pelo menos ser campeão, deixar ele trabalhar direitinho, os ciclos. Então, ter toda essa organização para poder conquistar um título de Copa do Mundo ou a galhofa, vamos dizer assim. Então, eu prefiro a primeira opção, que é um trabalho bem feito. E aí, cara, a gente já tem que começar a ver. Sério mesmo, galera. A gente já tem que começar a discutir a magia da Copa do Mundo aqui no Brasil. Porque, cara, eu vou até dar um exemplo aqui meio pessoal, vocês até me perdoem, né? O vídeo não é sobre mim. Mas eu, quando eu ia pra jogar videogame com os colegas, eu costumava. Eu era bom em videogame, sempre joguei videogame, sempre fui muito bom em futebol, em videogame e tudo. E aí, cara, aquela, aquele rodízio, né? Quem estivesse jogando competia com outros, quem perdia saía e entrava o outro no lugar dele. Com certeza você já passou por isso. Então, eu via, cara, pô, eu era fanático, pô. A verdade é essa, eu era fanático e não tinha quem ganhasse de mim. Vamos falar a verdade aqui, vamos colocar, colocar o negócio na mesa e mandou medir. Mas enfim, eu era muito fanático pô, eu sempre ganhava e os caras se revezando. E eu via que aquilo ali perdia a magia pra eles, sabe? Pô, a gente não consegue vencer ele e tal. Assim como acontecia comigo também em alguns jogos com os colegas. Eu não conseguia vencer eles e acabava que perdia a magia. Eu perdi, cara, o que que eu vou fazer aqui? Eu não tenho um mínimo de chance de competir contra esse cara. Perdia o encanto. E eu acho que o Brasil vive algo semelhante na Copa do Mundo. Nós vivemos. Eu fiquei triste pela eliminação do Brasil. Fiquei triste. Porque, pô, é o Brasil, o único pentacampeão do mundo. Mas eu confesso pra vocês aqui que a minha tristeza durou só de um. Acho que em 2 horas eu já tava de boa. Não torço pra Argentina. Não torço. Eu sou daqueles que não torcem. Se você tá tudo bem. Cada um é cada um. Mas eu não sou do tipo que torce pra Argentina. Tipo, como se fosse me vingar do Brasil, né? Tipo, com uma espécie de revolta, torcer pra Argentina. Não, eu não torço.
mas eu tenho que reconhecer o trabalho que esses caras vêm fazendo. Não sei também como que funciona a federação lá deles. Muito provavelmente tem as falcatruas que você conhece. Mas assim, dentro de campo, independentemente do externo, dos cartolas, do que acontece lá, dentro de campo os caras mostram que querem. Os caras dão o sangue pela Argentina. São, tirando as questões de polêmicas e tudo, você duvida que esses caras dão a vida dentro de campo? Tirando as polêmicas de arbitragem. Que isso, a gente acompanhando, a gente acaba vendo uma coisa e outra. É claro que eu particularmente, eu não posso. Se você estiver esperando, rapaz, alguma coisa me mordeu aqui. Se você estiver esperando que eu fale aqui, é muito complicado falar essas coisas aqui, entendeu? É mais a conversa de bar e é muito complicado. Porque tudo requer provas, requer isso, requer. Deus me livre de eu levar um processo aqui. Então, ninguém duvida que a Argentina vai dar tudo dentro de campo, que esses caras vão dar tudo dentro de campo. A seleção francesa vive um outro patamar, cara. Eles já nem precisam, sabe, ser que nem a Argentina. Se não tá indo na técnica, vai na raça. Até agora a França tá treinando em campo nessa Copa do Mundo. Chegou à semifinal tranquilo, tá bailando na Copa do Mundo. Fruto de um trabalho feito com o Deschamps, que tá na França, acho que desde 2014, não sei, desde 2012. Já tem muito tempo que esse cara tá na França. Um título, uma final e muito provavelmente mais um título. Muito provavelmente. Tem que acontecer, cara. A Espanha tem que estar no dia dela, ainda que a Espanha seja um excelente time, mas ela ainda tem que estar no seu dia abençoado para poder passar da França. Eu já disse aqui no perfil, inclusive, que eu acho que a Espanha é a única seleção que pode passar que pode derrubar a França nessa Copa do Mundo. É a seleção da Espanha. Fora isso, meu irmão, é só se os caras estiverem no dia deles. Só se der uma Argentina e França na final e o Messi estiver no dia dele. Se der uma Inglaterra na final com a França, se o Harry Kane e o Bellingham, se os caras estiverem no padrãozinho, sem errar, fazendo um jogo correto, e ainda brigando por uma bola ainda. Fez um gol, fechou a casinha. Porque é a França hoje. Então eu não vejo nenhuma dessas seleções que estão na semifinal, além da Espanha, capaz de brigar cara a cara com a seleção francesa. Fruto de um trabalho bem feito. Tudo bem, a gente pode questionar as questões de naturalização, os caras vêm de fora para jogar pela seleção francesa, mas ao mesmo tempo que eles vêm jogar com a França, muitos jogadores também jogam em outras. O Boadi não foi convocado em cima da hora na seleção francesa, nasceu na França, fez base na França, tudo certinho. Em cima da hora, o Marrocos chamou e foi. Da mesma forma que a França tem com eles, as outras também têm. Curaçao veio para a Copa do Mundo, se eu não me engano, eu acho que todos os jogadores eram da Holanda, nasceram na Holanda. Então, eu sei que a França existe essa questão de naturalização e tudo, mas as outras também têm. Não é só a França. Mas o trabalho que eles estão fazendo é muito bom. É muito bom. Aqui no Brasil, sem brincadeira, a tendência é só piorar. Quando a gente fala de CBF, de futebol, de jogadores. Cara, vamos lá. Rapidinho aqui. Eu não quero fazer esse trabalho agora, até para não ficar remoendo essa ferida de, pô, a gente tá eliminados e acha que vai resolver de uma hora para outra. Não, mas rapidinho aqui, vamos fazer só um exercício. O Alisson, o Ederson e o Everton, pô, claramente não vão ser mais os goleiros da seleção. Claramente. Quem que vai pro lugar deles? Pensa aí, rapidinho, um jogador. Hugo Souza? Você confia no Hugo Souza pro gol do Brasil? Não tô cornetando aqui o Hugo Souza. É uma pergunta genuína. Você confia? É unanimidade entre todos os brasileiros que o Hugo Souza vai ser o goleiro da seleção brasileira no próximo ciclo? Beleza, o Hugo Souza. E é outro. Fala outro. Brasão. Cara, eu tenho que pensar muito pra me achar um que vale lhe agradar, vai fazer a gente ter uma unanimidade aqui. Não, é esse cara aqui. Meio campo.
Vai sair Fabinho, vai sair Casemiro, vai sair Lucas Paquetá. Paquetá, se duvidar, ainda tá no próximo ciclo, mas enfim, vai sair o Paquetá. Cara, eu sou péssimo de memória, eu não cheguei a organizar a lista aqui, mas todos esses caras vão sair. Quem que vai colocar no lugar? O Danilo, muita gente fala, pô, Danilo ainda, meu Deus, não aguento mais. Mas quem iria pro lugar do Danilo? Muita gente pediu Ibanhas na estreia da Copa do Mundo, o Ancelotti colocou o Ibanhas na lateral direito. O Ibanhas foi muito ruim. Foi horrível na lateral direito do Brasil. Um zagueiro. Vai sair o Ibanhas, vai sair o Danilo, vai colocar quem? Quem é o lateral direito na sua cabeça? Pensa aí. Lateral esquerdo, vai sair o Alexandro e vai sair o Douglas Santos. Apesar de ter feito uma Copa do Mundo correta e tudo, mas já não tem até mais idade, tá com 33 anos. Quem é o lateral esquerdo da seleção brasileira? Pensa aí. O Kaique, do Cruzeiro, que agora parece que vai pra Itália, no Como. É unanimidade. É o Kaique. O Kaique é o novo Marcelo, é o novo Roberto Carlos, é o novo Felipe Luiz. É o Kaique. Pronto, meu Deus. Salvação na lateral esquerda do Brasil. Vai ser o Kaique. É unanimidade pra você, o Kaique? Não é. Eu acho que o único setor que a gente pode dizer que a gente tá bem, assim, são os atacantes. Porque é muito óbvio. Atacante dá dinheiro. Quando você tem um negócio, se você trabalha, se você é um comerciante, se você vende roupa, se você, seja lá o que você vende, existe algo na sua empresa que é o carro-chefe da sua empresa. Cara, essas coisinhas aqui, a gente vende, mas beleza, tá aqui. O que faz a gente sustentar a empresa é isso aqui. São essas mercadorias aqui. É o carro-chefe da empresa. O carro-chefe do futebol brasileiro são os pontinhas. São os atacantes. Ponta esquerda, ponta direita, camisa 9. Então, se um cara já tem uma habilidadezinha, ainda que ele é rápido, ele é driblador, se ele começar na lateral esquerda, os caras jogam ele pra ponta. Por quê? Porque rende mais, vende mais. O cara é meio campista, já estão querendo colocar o Breno Bidon de ponta. Eu acho um erro do Diniz tá fazendo isso. O Breno Bidon não é ponta, ele é meio campista. Mas já estão empurrando para a ponta para poder render mais. Então, essa é a lógica. Não adianta a gente vir aqui discutir, ai meu Deus, quem que sobrou pro próximo ciclo? Ninguém! Só mesmo os pontinhos, Estevão, Vinícius Júnior, sabe, Rodrigo. Não sobrou ninguém, por quê? Porque o grande problema vem da base. O grande problema é lá do início. Se não fizer um trabalho a longo prazo, isso eu tô falando assim, eu tô falando de um jeito carinhoso, mas assim, eu acho que tudo tem que mudar. Os dirigentes da CBF, todos têm que sair dali, senão não vai pra frente. Não adianta querer novas práticas com os velhos cartolas, com os velhos costumes. Então, a construção tem que ser da base, da base. Produzir laterais direitos, produzir laterais esquerdos, produzir meio-campistas, armadores. O Brasil não tem. Ah, o Matheus Pereira no Cruzeiro. É unanimidade pra você? Porque quando a gente fala de seleção brasileira, a gente sempre fala, é unânime. Esse é o cara. Ninguém questionava o Cafu, um exemplo, o Roberto Carlos, o Marcelo, ainda que não, o Marcelo não teve uma boa trajetória quando se fala de seleção brasileira. Ninguém questionava o Daniel Alves. O Brasil já tem esse costume. A gente foi acostumado assim. Não é unanimidade você dizer assim, pô, Matheus Pereira no meio-campo do Brasil. Você acha que não vai ter um monte de canalha que vai dizer? Cara, a gente já teve Rivaldo, a gente já teve Ronaldinho Gaúcho, a gente já teve, sei lá, vários meio-campistas de classe. E agora a gente tem Matheus Pereira. Vai ter canalha que vai dizer isso. E de certa forma, cá entre nós aqui, se tratando de seleção brasileira, de tudo que essa seleção já viveu, a gente realmente não tá tão bem assim.
Então, gente, a tendência é só piorar. O brilho da Copa do Mundo eu acho que vai diminuir mais ainda. Para mim, já diminuiu. 28 anos sem título e, pô, eu acho que muita gente diz, inclusive eu, pra mim a Copa do Mundo mais mágica pra mim foi a de 2010, que eu tinha 10 anos, era na África do Sul. Aqui na minha rua, o pessoal pintava as ruas, colocava aquelas bandeiras e tudo. Eu acho que naquela época, eu tenho essa teoria, eu acho que naquela época o Brasil ainda tava com aquela, sabe, ainda tava com aquele gostinho do Penta, em 2002. Perdeu em 2006, aí foi pra 2010. Eu acho que o Brasil ainda tava com aquele gostinho, sabe? Vindo de três finais de Copa do Mundo, 94, 98 e 2002. Então o Brasil, eu tenho essa teoria, o Brasil ainda tava com aquele gostinho. Aí foi passando a Copa, chegou 2014, aí teve o vexame do 7-1. Eu acho que murchou muito, cara. Eu acho que se o Brasil tivesse perdido na semi, na bola, 1-0 Alemanha, tinha diminuído um pouco assim o brilho, mas um pouco. Eu acho que o 7-1 ó, baixou e muito, murchou e muito o 7-1. 2018 mais ainda, apesar de que a gente tinha uma boa seleção naquela época. Eu acho que desde o Hexa, acho que a melhor seleção que o Brasil teve foi de 2018. Quero saber até a opinião de vocês, se eu estou falando alguma besteira. Cara, Felipe Coutinho, Fernandinho no auge lá no City, capitão. Miranda também no auge, no Atlético de Madrid, se eu não me engano. Thiago Silva. Cara, Marcelo, lateral esquerdo. Neymar no auge, no auge. Se eu não me engano, ele tinha acabado de ir pro PSG, inclusive. O Willian também, que era um dos melhores pontas na época, jogava no Chelsea. Então, assim, o Gabriel Jesus também, que, pô, decepcionou em Copas do Mundo, mas ninguém questionava o Gabriel Jesus de 9 assim. O cara que jogava no City. Então, acho que foi a melhor seleção. Enfim, e aí foi murchando, né? Vexame atrás de vexame, em 2022 também, o Tite deixando os caras sozinhos no campo. E agora em 2026 a gente perdeu para nós mesmos. O Ancelotti morreu abraçado com o Casemiro, com o Danilo, com o Rafinha. O Vinícius Júnior, a gente não pode questionar a Copa dele, foi uma boa Copa. E o Vinícius Júnior, eu acho que o Martinelli foi um mérito dele, de ter o Martinelli ter feito uma boa Copa do Mundo, porque ele o colocou quando ninguém colocaria. O Bruno Guimarães também, né, fez uma boa Copa do Mundo, foi muito bom pro Brasil. E, né, cara, acabou convocando o Neymar sem condições de jogo, lesionado. Mas enfim, o problema da seleção não é o Neymar. O problema da seleção não foi porque o Ancelotti convocou o Neymar que o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Também. Porque eu achei que ele ia ter mais jogos de cintura para lidar com o Neymar. Eu achei que ele só colocaria em jogos chaves. Mas enfim, não. O problema vai muito além disso. Vai muito além disso. Lá do início. Se não resolver, o pessoal querem a partir daqui. Querem caminhar a partir daqui. Gente, a gente tem que dar vários passinhos para trás. Começar daqui. Para aí depois a gente, aos poucos, voltar a sonhar num título de Copa do Mundo. Porque quando o trabalho é bem feito, quando a estrutura é bem feita, não há dúvida. Você tem dúvida que a Espanha vai conquistar o título de Copa do Mundo? Você tem dúvida? A França, você tem dúvida que a França vai até a própria Espanha também? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Porque o trabalho foi bem feito. E quando o trabalho é bem feito, os caras não deixam dúvida. Jogo após jogo, treinando contra os outros. Não teve nenhuma seleção aqui na Copa do Mundo que tenha chegado próximo do futebol que a França vem praticando. Mbappé, Olise, Dembélé, Doué, Cherki, Koné, Tchouaméni. Pô, pode escolher. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês. A Copa do Mundo perdeu ou não perdeu o brilho? Ou eu estou viajando na maionese? Mas eu acho que não. Eu acho que perdeu.
Deixe sua opinião aqui nos comentários. Aqui na descrição do vídeo também tá as minhas redes sociais se você quiser me seguir. Um grande abraço, valeu, falou e fui.